Bom dia, 1º de julho. Hoje é terça-feira e nós estamos aqui no nosso projeto Minutos de Competências. Esse projeto acontece toda terça, quinta e sábado às 9 horas. Hoje, excepcionalmente, a gente começou a live às 8, vai até 8h15, máximo 8h20, porque eu estou fazendo um check-up e estou com um exame médico marcado hoje às 8h40. Aí eu sei que não dava tempo de, em 20 minutos, primeiro que a gente sempre atrasa um pouquinho no atendimento, né? Então resolvi fazer 8 horas. Procurei um lugar aqui onde eu estou, que hoje tá assim, eu nunca vi tanta gente num lugar externo, num ambiente externo igual hoje. Então eu tive que andar até achar um cantinho que tenha poucas pessoas e pouco barulho. Mesmo assim tem alguma interferência. Mas isso é bom, é vida, é ao vivo, né? Então aqui eu estava falando que a gente está no nosso projeto Minutos de Competências. Semana passada e essa semana na Jornada das Emoções, nós já falamos sobre o medo, a alegria e a raiva. Hoje vai ser o dia de abordar a emoção tristeza. Essa emoção, ela caminha muito junto com a raiva, com o medo. Inclusive ontem eu estava vendo um depoimento de uma pessoa que atende pessoas, uma psicóloga, e ela falou que a maior causa das pessoas buscarem a terapia são essas 3 emoções: medo, raiva e tristeza. E o que a gente está fazendo essa semana? A gente está conversando com vocês que é possível fazer uma autorregulação das emoções, não evitando e nem negando, mas sim arrumando estratégias internas com o nosso próprio potencial para a gente passar melhor por essas emoções. Por exemplo, a tristeza, o que é a tristeza, gente? É a nossa reação, tanto fisiológica quanto comportamental, para as perdas e decepções que a gente tem na vida. Eu não tenho como negar, todas as pessoas têm perdas e decepções. Então é isso que a gente vai abordar nessa live de hoje. Eu queria relembrar vocês que tem um prêmio para quem participou da Jornada das Emoções. Esse prêmio é o e-book que eu fiz mais detalhado com cada emoção. E a gente usou inclusive a sigla MARTA para lembrar bem quais são essas 5 emoções básicas que a gente trabalhou aqui na jornada, que é o medo, a alegria, a raiva, hoje a tristeza, e vamos encerrar com o amor, certo? Como é que você vai receber esse e-book? Necessariamente você não tem que ter assistido às lives ao vivo, você pode ver no gravado. Anote alguma coisa que fez sentido em cada live para você. Por exemplo, hoje você assistiu medo. Ai, na hora que a Maria Rita falou isso assim, ou na hora que ela deu exemplo tal, isso fez sentido para mim. Anota. Live do medo, o que fez sentido? O que te chamou a atenção? De cada live, uma coisa que te chamou a atenção. Terminou dia 3 agora, você vai mandar as suas impressões para o meu WhatsApp. O DDD do meu WhatsApp é 31 e o número é 992210378. Eu vou colocar, na hora que eu for compartilhar essa live, eu vou colocar o WhatsApp. Você encaminhando, imediatamente eu te mando o arquivo do e-book. Que aí você vai, além de relembrar a Jornada das Emoções, você vai ter material para você consultar, para você utilizar no seu trabalho, na sua vida. Tá? Ficou bem legal, eu gostei do e-book, sabe? Foi assim, eu primeiro programei as lives e depois fiz o e-book. Então ele ficou em cima daquilo que eu estou conversando aqui com vocês. Então a gente já deu mais ou menos não, demos uma definição do que é a tristeza, né, que é a nossa reação fisiológica e comportamental, né, e psicológica, a frustrações, a perdas, alguma decepção que a gente tem que vem de fora para dentro. Isso nos afeta. Muito bem. Como é que afeta o nosso corpo? O que acontece com o nosso corpo quando a gente se sente triste?
Uma das coisas que chama a atenção na pessoa triste é a baixa energia. Isso é passado na expressão, na postura. Então, o corpo, ele nos mostra a emoção dominante naquele momento para aquela pessoa. Outro detalhe é no nosso apetite. A pessoa, quando está triste, ela come demais ou come de menos? Eu, por exemplo, como demais, porque me dá prazer, eu gosto de comer, então quando eu fico um pouco triste, pode saber que eu vou engordar algumas gramas, porque a gente busca, o nosso cérebro busca uma forma de compensar aquela tristeza. Qual é o contrário? É a questão da gente sentir prazer em alguma coisa. Outra coisa que dá também, dependendo do grau da tristeza, é um aperto na garganta. Parece que a voz da gente não sai direito. E uma coisa no peito também. Parece que dá parece que a gente vai ter um treco quando a tristeza é muito forte. Por falar em intensidade da tristeza, eu queria trazer duas informações e reflexões para vocês. Por exemplo, toda vez que a gente vai escolher alguma coisa que nos dá alguma opção, você quer passar férias no Brasil ou você quer passar férias num país aqui da América do Sul? Qualquer escolha que você faça, você perde alguma coisa. Porque você não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo ou mais de duas. Então, toda vez que a gente tem essa possibilidade de escolha, o que acontece? Oi, Arlete! Ei, Murilo! Bem-vindos! Toda vez que nos colocam opções, você tem que escolher, você perde alguma coisa. Por que essa perda não nos faz ficar triste? Porque a gente teve um ganho. Então teve um equilíbrio na balança das perdas. Eu perdi uma coisa, mas eu tive a possibilidade de escolher uma outra que me satisfazia mais. E aí eu não tenho, não vem essa tristeza, vem uma tranquilidade. Opa, tive a oportunidade de escolher o que eu queria. Quando é que a gente sente tristeza? Quando a situação vem e a gente não tem escolha. Quando a gente tem perdas forçadas, sem que eu possa interferir nessa perda. E isso vai nos trazer, né, corporalmente, fisiologicamente, a nossa reação corporal é a tristeza. O que acontece com a tristeza? Eu posso ter uma tristeza muito grande, dependendo do tamanho da perda, uma tristeza normal e posso ter também ausência. Aquilo não me abala, embora a perda tenha sido grande. O que acontece, gente, com o excesso? Quando a gente pega uma emoção, não é só tristeza não, tudo em excesso é prejudicial. Por exemplo, quem gosta de sorvete? Eu adoro. Come em excesso para ver se é bom. Tudo em excesso é prejudicial. Então, o que acontece conosco quando a gente deixa a tristeza chegar e nos dominar? Bom, primeira coisa, eu perco a esperança, e a esperança nos move à ação. A desesperança é um sentimento muito forte na gente, né? É uma resposta grande à tristeza. Outro tipo de reação e sentimento que a gente tem é a paralisação. Quando eu estou triste, vocês já viram que pessoas tristes, elas não se movimentam muito, ou dormem muito, ou ficam mais paradas, mais sentadas, mais apáticas. Isso aí nos paralisa para a ação. E para a gente sair da tristeza, você tem que agir. Daqui a pouco eu vou dar algumas estratégias. E outro detalhe, gente, é que todas as emoções em excesso, elas podem nos levar a comportamentos e modos de operar na vida que a gente precisa até de uma terapia, certo? A tristeza em excesso pode levar a uma depressão, então a gente vai precisar de um apoio profissional. A ausência também não é boa. Por exemplo, a pessoa que nada abala, nada me faz ficar triste, o que acontece? Ela demonstra uma dificuldade de processar perdas. É como se aquilo não fizesse parte da sua vida, não fizesse sentido. Outra coisa também é a irritabilidade. Quando você guarda muito, não expressa muito, nem percebe a sua tristeza, você vai trocando essa tristeza por irritabilidade. Qualquer coisa te irrita, qualquer coisa faz você explodir. E também
a falta de empatia. Se eu não sinto, por que ele está sentindo? Se isso para mim não é importante, por que para você é importante? Então vocês já viram que toda emoção, principalmente essa que a gente está falando hoje, em excesso ou na ausência, é uma coisa que é prejudicial para nós. As consequências não são legais, né? Falamos também nas outras lives a diferença entre emoção e sentimento. Emoção é aquela reação espontânea, fisiológica do corpo. E o sentimento é mais processado. Então, ela está mais na nossa... É como a gente entende, como a gente reage àquela emoção. E eu listei aqui 10 sentimentos que são inerentes a essa emoção da tristeza. Desses sentimentos é a frustração. Você se sentir frustrado, poxa, esperava tanto isso, perdi essa oportunidade, frente às perdas, né? Não só perdas, mas também alguma coisa que você, uma expectativa frustrada, te faz realmente sentir frustração. Outro sentimento é aquele sentimento de desânimo. Eu não vou ali porque eu estou muito desanimado. Geralmente as coisas que a pessoa fazia, ela deixa de fazer ou faz em quantidade menor devido a esse desânimo. Você processou a sua tristeza gerando um desânimo. Outro comportamento, outro sentimento também, a pessoa se sente muito sozinha. Então há uma tendência em quem está passando por um momento de perda se isolar. Isso é legal? Por um momento sim, mas em outro momento é bom a gente estar junto com outras pessoas que nos ajudam a sair dessa emoção que está nos afetando. Um sentimento também com relação à tristeza, que está relacionado à perda, é a saudade. Saudade de um momento, saudade de uma pessoa, saudade de uma posição. Porque as perdas, gente, elas não são só físicas, não. Você pode ter perda de prestígio, você pode ter várias perdas. A gente vai dar alguns exemplos daqui a pouquinho. Você pode se sentir culpado. Por que eu perdi isso? A culpa foi minha? Muitas pessoas se sentem culpadas quando perdem alguma coisa. Desamparo. Estou sozinha no mundo, não posso contar com ninguém, sou eu só. Outra coisa é uma angústia, sabe? Aquela sensação assim ruim que parece que você não vai sair daquele buraco. São sentimentos gerados pela tristeza. Medo do futuro, não vai dar certo, vou ficar a vida inteira por aqui, não vou para frente. Sentimentos muito presentes em quem está num momento de tristeza, de perda. E a desesperança, a sensação de vazio. Bom, gente, é bom sentir isso? Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, você tem uma perda pessoal, vamos falar na vida pessoal, perda de um ente querido. Você quer ficar a vida inteira sentindo isso? Não. É claro que eu não vou fugir do meu sentimento. Vai me dar tristeza, é uma tristeza normal e vai ser uma intensidade grande quando a gente perde alguém, algum familiar, alguma pessoa querida. Então é um momento onde eu vou ficar envolvido nesse contexto da tristeza. Um outro exemplo de perda pessoal é quando você termina um relacionamento. Gente, terminar um relacionamento, por pior que ele seja, te dá um momento de tristeza. Porque vem aquela nostalgia, a sensação de será que a culpa foi minha? Todos aqueles sentimentos que eu falei que são gerados pela tristeza, eles aparecem nessa situação pessoal de um término de relacionamento. Pode ser um alívio, você pode sentir alívio, mas também pode entrar naqueles outros sentimentos que nos afetam. Gente, cancelamento. Hoje em dia é a era do cancelamento, né? Você está na rede social, aí você faz zilhões de coisas legais, aí você faz uma que não atende à expectativa do seu seguidor, do seu público, você é cancelado. Claro que dá tristeza, além de raiva, ódio, aquilo tudo que a gente sente quando é cancelado. Eu nunca fui não, mas eu fico acompanhando pessoas canceladas e vejo a revolta, né? A raiva que dá, a tristeza, vejo no olhar a tristeza na vida pessoal. Decepção com amigos, com familiares, às vezes a gente tem uma expectativa mais alta e a pessoa não corresponde. Você fica triste.
é envolvida por todos aqueles 10 sentimentos que eu falei anteriormente. Agora vamos para o ambiente corporativo. Gente, quando você perde status, eu trabalhei na área pública e era assim, ó, durante 4 anos você poderia estar no apogeu, sendo valorizado, e quando passava aqueles 4 anos que mudava o governo, você podia cair, perder prestígio. Como é que você perde prestígio numa organização? No meu caso, eu coordenava projetos na área de liderança. E toda vez que era final de governo, eu ficava naquela angústia de falar assim, gente, será que meus projetos vão continuar? Em algumas vezes davam continuidade, eu continuava feliz, satisfeita, motivada. Em outros, gente, esse projeto não cancelavam o projeto só porque era de outra gestão. Isso me dava tristeza, me dava raiva, né? E afeta em que a nossa produtividade, a nossa motivação. Esse é um dos motivos de tristeza, é quando um projeto seu, você perde prestígio porque aquilo que você vinha fazendo já não é mais importante, por algum motivo ou outro. Outra coisa que nos dá também tristeza no ambiente de trabalho é você ter uma falta de reconhecimento. Eu falei em outras lives, né? A Jaqueline tá aí, bem-vinda, Jaqueline. Gente, eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma atenção muito concentrada. Deixa eu falar uma característica minha. Então eu estou concentrada aqui na tela e em vocês. Aí quando aparecem vocês aqui, que é um outro contexto, eu tenho dificuldade de perceber. E a letrinha é muito pequenininha, às vezes eu não enxergo direito. É como é que chama? DNA, data de nascimento antiga, gente. Não estou enxergando lá igual eu enxergava aos 20, 30 anos. Então, se eu não der um olá para vocês, é porque eu realmente estou focada aqui. Então, voltando ao nosso tema, nós estávamos falando de situações que contribuem para a gente ficar triste no ambiente de trabalho. A primeira foi a falta de prestígio, e a segunda agora é você não ter reconhecimento. Você sabe que seu trabalho é bom. Gente, o reconhecimento não é só promoção, não é só aumento de salário, não é um feedback bacana. Nem que a pessoa faça Sabe, você está numa reunião apresentando um projeto, se a pessoa te dá um sorriso e faz assim, você já se sente reconhecido. Ou faz um joinha, sabe? Pequenos reconhecimentos fazem a gente ficar feliz. E a ausência de reconhecimento instiga a emoção da tristeza. Outra coisa são os conflitos, né? A gente já falou que também gera raiva, mas gera também muita tristeza, um ambiente cheio de conflitos. Por exemplo, o que eu posso fazer? Eu tenho algumas estratégias para fazer a autorregulação da minha raiva, porque eu não posso negar, mas também eu não posso sair por aí batendo em todo mundo e sendo agressiva e tal. Então eu tenho que regular, eu tenho que reagir de forma proporcional. Primeira coisa, eu vou dar algumas estratégias, são 6 estratégias. A primeira é permitir-se. Gente, raiva é normal, é natural. Toda vez que você... Raiva não, tristeza. Toda vez que você... voltando, eu não posso deixar que a tristeza me abata e eu sair chorando pelos cantos, eu paralisar, eu esquecer que o mundo existe. Vocês já viram? Só lembrei de uma coisa, a expressão da pessoa triste, ela fica assim, ó, olhando para baixo pro próprio umbigo. O que é isso? É você estar só preocupada com a sua situação, esquecendo que tem um mundo ao seu redor. Aí você se deixa levar pela tristeza. Então a primeira estratégia é permitir-se. Gente, tristeza não é uma coisa ruim. Todo mundo se sente triste. Você precisa chorar. Se você quiser escrever sobre a sua tristeza, ou fazer um vídeo, ou enfim, você assumir que você está triste e não deixar que ela te envolva completamente. A segunda estratégia, essa é ótima, gente. Manter a rotina diária. Quando a gente está triste, a tendência é não querer fazer nada. Mas a gente precisa fazer. Você tem aquelas suas atividades diárias, mesmo sem vontade, faça. Nem que você faça num ritmo mais lento, chorando, reclamando, mas faça. Outra coisa, equilibrar. Aquele momento não está legal para você?
Faz igual você faz lá na raiva, no medo e tal. Faça atividades que te dão prazer para manter o equilíbrio. Se você gosta, por exemplo, de ir ao mercado, eu gosto, adoro ir ao mercado. Faça, sabe? Vá ao mercado, tira um tempo, mesmo que você vá devagar, vai só comprar um pão numa padaria, mas faça uma coisa que você gosta. Se você gosta, por exemplo, de cozinhar, ai, mas eu tô com uma preguiça, eu tô tão triste. Gente, faz um ovo frito se você gosta de ovo frito, pelo menos está fazendo uma coisa que você gosta, certo? Se você gosta de, tem um hobby, eu tenho um hobby de fazer palavra cruzada, faça uma, que seja uma por dia, mas aquilo está te dando prazer. Eu gosto de caminhar, vou caminhar um pouquinho, mesmo sem vontade. Force-se a fazer algumas coisas que normalmente você fazia antes com prazer. Gosta de música? Eu não quero nem ver uma música. Põe uma musiquinha que você gosta, que acelera aí o seu prazer. Você tem animais? Faz um passeio com seus animais, ou brinca um pouquinho, vá cuidar deles, vá fazer coisas que você gosta. Isso vai equilibrando momentos de prazer com aquele contexto de tristeza. Outro detalhe é falar o que sente. Por isso a terapia, por isso os amigos, por isso a família, né? Uma pessoa que você tenha confiança, fala o que você está sentindo. O falar, o desabafar já ajuda a reduzir um pouco aquela emoção. Cuidar do corpo, gente. A tendência... Olá, gente, boa tarde. 1º de julho, segunda parte da live da emoção tristeza. O que aconteceu? Hoje eu fiz a live às 8 horas e quando estava quase terminando, já nos finalmente, a minha bateria acabou. Eu não tinha verificado como é que ela estava, devia estar uns 10, 15%, e eu não tive como carregar o celular no lugar que eu estava. Agora que eu cheguei em casa, carreguei, a gente vai dar continuidade. Eu vou fazer uma revisãozinha do que a gente viu. Vimos a definição do que é a raiva, vimos também onde ela se manifesta no corpo, no comportamento e nos sentimentos. Vimos qual é a consequência do excesso da raiva, não, da tristeza. Vimos a consequência do excesso de tristeza ou a ausência de tristeza, o que pode acontecer na vida da gente. A árvore, a metáfora da árvore, dos sentimentos que a tristeza causa, porque a gente sabe que a emoção é corporal, é aquilo na hora, né? É uma coisa fisiológica. E o sentimento é o processamento de como é que eu lido, que eu sinto, que passa pela mente, vamos falar assim. E aí eu coloquei 10 sentimentos resultantes da tristeza. Dei alguns exemplos da vida real, sempre está ligado à perda e do ambiente organizacional. E estava aí sugerindo algumas estratégias para você poder fazer a autorregulação da sua tristeza. Quando eu cheguei no cuidados com o corpo, a live sumiu, que é a quinta estratégia. Cuidados com o corpo envolve, gente, você fazer tudo aquilo que você fazia antes daquele momento de tristeza. Se você tem costume de ir no salão fazer cabelo, quando você está triste dá vontade de ficar em casa, mas vai mesmo assim. Se você é uma pessoa que gosta, por exemplo, de fazer uma limpeza de pele, continue fazendo. Se você dá vontade de nem tomar banho, né, gente? Mas tem que tomar banho. Dá vontade de não escovar dentes, escove os dentes. Dá vontade de não ir na academia naquele dia que você está muito triste, vá. Nem que você fique menos tempo. Vai mesmo assim. Tô triste? Vou mesmo triste. Então você continuar, né, a cuidar do seu corpo nesse momento de tristeza te ajuda a sair desse contexto. E por último, e não menos importante, é você imaginar um futuro sem aquela tristeza. Você imaginar assim, olha, daqui a um tempo eu vou lembrar disso, vai ser uma lembrança, uma saudade, mas eu não vou sofrer tanto. Você vai falando isso com você mesmo, e eu vou dar um mantra para vocês que é muito importante para você fazer 3 vezes ao dia, quando você se sentir meio triste. O mantra é esse, eu vou falar bem devagar. Eu sou capaz de acolher o que me dói, sem paralisar, criando pequenas ações diárias
e mantendo o mínimo de autocuidado. Isso aí é um mantra que você pode estar repetindo e o seu cérebro vai buscando meios de você agir em função dessa sua intenção. Porque você sabe que tudo que você manda para o seu cérebro, ele te ajuda a realizar, né? E aí eu vamos fechar aqui, com a importância de você fazer a autorregulação da tristeza. Primeiro, te ajuda a pensar, refletir, reorganizar a sua vida nesses momentos. É um momento que você olha para você mesmo e consegue. Então vamos tirar alguma coisa boa disso, né? É importante também você perceber que tristeza não é uma coisa eterna, passa. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas passa. Vou reforçar, a tristeza, isso é real. Ela se transforma em lembrança ou saudade, mas já não dói tanto com o tempo. Outro detalhe que a tristeza nos faz é sinalizar se a gente tem ou não capacidade de seguir em frente. Resiliência, nos dá essa autopercepção. Outra coisa também é que nos faz reconhecer se a gente tem força ou estamos mais frágeis. Precisamos mais dos outros, precisamos de um apoio. Tá vendo que até de uma emoção que nos incomoda, a gente consegue tirar alguma coisa de boa? E outra coisa, quando você está triste, você começa a fazer a autorregulação da tristeza, você percebe que você não só reage às emoções, mas você responde às emoções. Reagir é uma coisa intuitiva, reagir. E responder é uma coisa mais trabalhada, mais estruturada, mais refinada. Isso ajuda muito a você passar por esses momentos mais difíceis. Fechamos com isso. Vou dar como desafio para vocês dois aquele mantra nos momentos de tristeza. E o próximo desafio é um desafio que você vai ganhar um brinde se você cumprir. Dia 3 agora, quinta-feira, vai ser a última live desse projeto, Jornada das Emoções, que é a Emoção Amor. Quem quiser ganhar o livro Emoções Básicas, vai fazer o seguinte: acesse as outras lives no meu Instagram, que é o @mariaritagrame. Assista, é rapidinho, live no máximo 15 minutos. Assista e faça um comentário de cada live daquilo que fez sentido para você, que te chamou a atenção. Manda no meu WhatsApp, 31 99221 0378. Imediatamente você vai receber o arquivo com o e-book Emoções Básicas. Aqui está mais aprofundado, aqui a gente teve que fazer tudo na correria, né? Mas pegamos as coisas mais importantes. Então, gente, eu encerro parabenizando a vocês por ter ficado ali no vácuo, né? Porque a live terminou de repente e ter voltado aqui agora. Espero vocês na quinta. Agora, às 9 horas, vamos falar sobre o amor. Até quinta!